E Arboleda pode ser trocado por Marino Inestrosa. Essa suposição foi feita por dezenas de torcedores do São Paulo nas redes sociais, depois da informação de que Arboleda interessa ao Vasco. Você sabe, o zagueiro equatoriano que se ausentou por um mês do São Paulo sem permissão foi multado em um mês de salário, vai treinar separado até que surjam propostas para que ele seja negociado. A ideia do tricolor é tentar uma compensação financeira ou uma troca de jogadores com o Arboleda na metade do ano. O interesse do Vasco no Arboleda nem é tão novo. O atleta, inclusive, já está na mira de outros clubes brasileiros, como o Atlético Paranaense. Essa suposição de que o Inestrosa poderia ser envolvido na troca tem a ver com um interesse antigo do São Paulo no atacante colombiano. O Marino Inestrosa, antes de ser comprado pelo Vasco, no início do ano por 30 milhões de reais, esteve nos planos do São Paulo, mas o tricolor não tinha grana para fazer esse investimento. A passagem do Inestrosa por São Januário é das piores. São 14 jogos na atual temporada, nenhum gol e nenhuma assistência. Está muito claro que o Renato Gaúcho não conta com o jogador apesar do alto investimento. Inestrosa de apenas 23 anos de idade. Nos últimos 5 jogos, ele nem saiu do banco em 4 e na única partida que entrou, ficou em campo apenas 12 minutos. É natural até que o Vasco pense em alternativas para o Inestrosa, mas não me parece nem um pouco cabível que essa troca entre Arboleda, 34 anos, e Inestrosa, 23 anos, seja pau a pau. O Arboleda está em reta final de carreira com vários problemas extracampo, tem valor de mercado bem pequeno. O Inestrosa foi comprado, repito, em janeiro por 30 milhões de reais. A única chance desse negócio acontecer seria por empréstimo, para que o Inestrosa ficasse, por exemplo, no São Paulo até o fim da temporada, com o tricolor assumindo 100% dos direitos econômicos e também com uma opção de compra. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo que eu vou ficar de olho nessa história. O que eu posso contar é que o nome do colombiano segue na pauta São Paulino, mas não há grana para o São Paulo fazer qualquer tipo de investimento como tem sido em relação aos últimos reforços. Você, na condição de dirigente São Paulino, faria esse negócio? E como vascaíno, já usa espaço para comentário para registrar sua opinião? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Vamos começar pelo Dorival Júnior. Como é que funciona? Aí eu falo da demissão do Roger e como é que está a realidade ao redor, acerca dessa demissão. Primeiramente, Dorival Júnior ele acaba de ser sondado por times do México e também do Catar. É um time mexicano e um time do Catar também sondou o Dorival. Nós estamos vendo o Dorival, que ganhou Copa do Brasil e Libertadores pelo Flamengo, ganhou Copa do Brasil pelo São Paulo e foi pra seleção. Quando ele volta da seleção, ele ganha Copa do Brasil pelo Corinthians. Esse cara tá demitido. É esse cara aí. É o cara que só não ganhou a Copa do Brasil em 2024 porque estava na seleção. Ele ganhou 22, ganhou 23, 2024 ele não disputou e 2025 ele foi lá e ganhou de novo. Quer dizer que se ele assumir um time agora, qualquer time que seja do Brasil, Série A, ele vira favorito a ganhar o título da Copa do Brasil. Ele é o Mr. Copa do Brasil. O cara é um monstro, ele sabe o caminho. Como é que eu chego lá? Ele fala, vai por aqui que você chega. Ele chega no título da Copa do Brasil. Mas não gosto do Dorival. Não precisa gostar. Ele chega no título da Copa do Brasil. E o Dorival é o seguinte, time do Catar e México interessados começam a fazer uma sondagem pelo Dorival Júnior. Só que aqui no Brasil, você está acompanhando o Zubeldia, no Fluminense, ele tá preso ali, ó, por um fio de cabelo, um fiapinho de cabelo tá segurando o Zubeldia no Fluminense ainda. O trabalho derreteu, sucumbiu, como já era de se esperar, e o Zubeldia ali, ele capenga. Eu tava me informando antes de gravar aqui sobre o Zubeldia no Fluminense. Rapaz, se aqui o Roger Machado tem vida difícil no São Paulo, o Zubeldia no Fluminense, ali a trajetória praticamente acabou. E ele não tem aquela moral de um Ceni pra se manter, um Felipe Luiz, né, que foi demitido ganhando coisa sobrenatural. O Zubeldia não tem essa moral aqui no Brasil. Tem de alguns jornalistas que falaram que ele era bom aqui no São Paulo. Lá no Fluminense, escreveu, não leu, o pau... Não tem jeito, vai vazar. E aí o Fluminense quer também o Dorival. Eles já começam a colocar o Dorival como uma grande realidade. E também o time do Grêmio, que tem o Luiz Castro. Lembra do Luiz Castro? Aquele português que era do Botafogo, foi bem no Botafogo, foi embora para disputar com o Jorge Jesus, com o Crespo lá no Emirados Árabes, e agora ele tá aqui, tá no Grêmio, só que o time do Grêmio não engrena, o time do Grêmio ele não faz sombra porque deveria ser enquanto elenco que o Grêmio montou. Então o Luiz Castro questionadaço, assim, sabe, muito pressionado, tanto o Luiz Castro como o Zubeldia e também o Roger Machado aqui no São Paulo. O Roger, a diferença é que ele foi ganhando uns jogos e quando ele não ganha ele empata, então ele tá se segurando ali. Agora,
Com o Dorival no mercado, não tem como os times ficarem sem ter essa sombra. Então o São Paulo, se não tomar providências imediatas a respeito de Dorival, ele vai perder de novo. Ele perdeu o Dorival quando ele segura o Zubeldia de maneira inexplicável e agora ele deve perder o Dorival para o Qatar, México ou Fluminense ou o Grêmio, depende de quem demitir o seu técnico antes. Então assim, o São Paulo ele brinca, né, com a cara do torcedor, ele fica segurando o Roger, não que o Roger esteja mal, não está mal, não acho que o Roger esteja mal e eu nem teria demitido o Roger agora. Só que eu também não teria contratado, né? Então a coisa é a diretoria não poder demitir, que foi ridículo mesmo. Como é que você me contrata o Roger, deixa o cara um mês e manda embora? É nojento. Agora, pro torcedor São Paulino que queria conviver com títulos, você traz o Roger que não tem histórico de títulos na bagagem, é complicado. É a mesmíssima coisa que fizeram com o Zubeldia e Crespo. Faltou fibra, sabe, para contratar um técnico. E agora o São Paulo tá nessa situação de passar vergonha de demitir um novo técnico, encher de novo as suas dívidas com multa rescisória de técnico. Ele fica segurando um técnico que sabe que amanhã tá demitido em 2 derrotas seguidas e vai acabar perdendo do Dorival. Então o São Paulo tá convivendo com isso. Isso aqui tá acontecendo agora. É notícia de última hora, Qatar e México entrando na jogada. O que o Qatar e México tem que o Brasil aqui não tem? Eles têm muita grana. O México é um país igual o Qatar. Não, não é. Mas quando eles pegam para ter dinheiro em um time, eles conseguem investir em mais do que nós aqui. Mas claro que você compara o Qatar pagando o Cristiano Ronaldo lá, o Benzema, lógico que tem muito mais. Então o Dorival entrou nesse radar, para vocês verem como tá complicado. E Fluminense e Grêmio também, duas realidades aqui do futebol brasileiro. Série A, o Fluminense hoje com um time até melhor do que o do São Paulo no papel, muito mais investimento do que o São Paulo, e o próprio Grêmio é o Fluminense. Então ele passa a ser um atrativo muito grande, né? Pro Dorival, se ele desempregado, o São Paulo não procura o cara, então o São Paulo vai acabar perdendo. Vamos agora a Roger Machado. O que tem de realidade? O Roger, ele conseguiu empatar com o Bahia e perder pro Vasco de uma maneira que ele trouxe o time do adversário pra cima dele. Não ele sozinho, jogadores pipoqueiros, sem nenhum exagero, jogadores pipoqueiros, fazendo cera. E aí o Roger Machado entra também na cera. O jogador Rafael, Sabino, Caleri, os caras não vão fazer cera se o Roger Machado não for conivente. Começou a fazer a cera, o técnico não quer, ele manda levantar e acabou, e os caras têm que jogar. Ele fica lá de braço cruzado. Vendo os caras fazerem cera, custou caro contra o Vasco, custou caro contra o Bahia, e agora o São Paulo tem o Roger, que está bem colocado na Sul-Americana, apesar do último empate, e até que razoavelmente bem colocado no Brasileirão. Pra quem queria um título, esquece. Pra quem achava que ia cair, esquece. Vai ser aquele meio de tabela, não pode perder a vaga da Libertadores. Então o Roger, ele capenga sim no São Paulo, caso ele perca agora para o Corinthians no final de semana. O São Paulo pega agora o O'Higgins, né? O'Higgins, é o O'Higgins mesmo. Que ele pega agora, que é um jogo de volta da Sul-Americana, e o São Paulo tem que ganhar porque ele acaba de empatar com o Milionários da Colômbia. Então o São Paulo tem que ganhar agora do Milionários e tem que ganhar do Corinthians lá, porque o Corinthians com o Diniz teve uma melhora repentina, o São Paulo não teve ainda. Com o Roger Machado ele melhorou, piorou, ficou sempre oscilando, e agora estão dizendo que o Roger cai caso perca pro Corinthians lá em Itaquera, onde de fato, com muita dor no coração, o Corinthians ele é favorito. É a casa dos caras. Nós não estamos voando, né? Sabe, entra um tapa e o André Silva no segundo tempo com o Cédric Soares, você vai ganhar de quem? Então fica realmente complicado. E o Roger tá sentindo essa pressão aí. A torcida organizada comprou a ideia do Roger, não está vaiando, mas assim, as vaias a ele são eternas e parece que não vai ter jeito mesmo. A diretoria do São Paulo, inclusive, estuda a possibilidade de demitir o Rui Costa em caso de demissão do Roger Machado. O Rui Costa veio a público e falou que ele não sai se o Roger sair, ele é funcionário do São Paulo e que o Roger não é amigo dele. Agora, na diretoria do São Paulo vai ficar aquela batata quente, né? Pô, eu demiti o Roger que eu não queria, mas se eu não queria, então eu tenho que demitir o Rui Costa, porque eu não queria o Roger e quem trouxe foi o Rui Costa. Não tem como desvincular o nome de um ao outro, não tem como. Se o Macis tomar essa atitude de demissão do Roger, ele tem que demitir o Rui Costa também, e isso está acontecendo agora e muito vai impactar na próxima derrota e principalmente as notícias que vêm em cima de Dorival Júnior fechando com outro time. Tá complicado pro São Paulo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.